uma coisa que me chamou muito a atenção é que em um determinado momento você fala sobre as navegações portuguesas, né? E foi uma coisa extraordinária, né? O que Portugal fez, não só chegando ao Brasil, descobrindo o Brasil, mas chegando ao mundo inteiro, né? Do Canadá até o Japão, passando pela América do Sul, a África, as Índias, a Oceania, né? E você fala que o que os portugueses fizeram não tem comparação nem mesmo com a chegada do homem à Lua. Queria que você comentasse sobre isso e quero expressar aqui a concordância completa aí com essa posição, né? Uma coisa extraordinária, ainda inigualável, né? Exatamente, Eduardo. A viagem do homem à Lua foi uma epopeia, foi um grande feito humano, antecedido pela chegada do homem à órbita. O Gagarin, o astronauta soviético, que fez a primeira viagem ao espaço, que rompeu pela primeira vez a barreira da gravidade, ele foi a maior celebridade do seu tempo. Ele foi recebido por 400 mil pessoas nas ruas de Nova York. Foi recebido aqui como uma celebridade por milhares de pessoas em São Paulo. E depois desse feito, houve a viagem do homem à Lua, dos 3 cosmonautas americanos. Mas os efeitos duradouros, o sentido de permanência e de continuidade desses 2 feitos não se comparam com aquilo que Portugal fez na passagem do século XV para o século XVI. Não se compara. Os efeitos duradouros daquelas realizações portuguesas permanecem até hoje. A descoberta, né, do caminho marítimo para as Índias, depois do bloqueio da tomada de Constantinopla pelos turcos, a viagem de circunnavegação, que foi feita por um português, pelo Fernão de Magalhães, certo? A passagem pelo Estreito de Magalhães, a passagem do Atlântico para o Pacífico, as mudanças na cultura, nos costumes, propiciadas pelas chamadas grandes navegações, que reuniu conhecimento e inovação em todos os campos da atividade humana. E o Brasil é exatamente resultado, consequência desses feitos. A civilização que nasceu no Brasil, essa chamada civilização cósmica, de europeus com índios, africanos e depois asiáticos, só foi possível graças a esse feito dos portugueses, que até hoje permanece em reconhecimento pela academia, pela ciência. Recentemente, um professor de universidade britânica escreveu um belo livro, acho que chama Os Construtores, que trata exatamente da qualidade humana dos líderes que conduziram essa epopeia de Portugal. E que eu transformo no primeiro capítulo do meu livro, o 5º movimento. O primeiro movimento é esse, que o Brasil não valoriza tanto quanto deve ser valorizado, que é a construção da base física do Brasil, a construção do território. Isso é tão importante que até hoje há nações que ainda buscam o seu território. Os palestinos lutam pelo seu território até hoje. Então, é uma coisa importante que nós alcançamos com essa dimensão continental. O segundo feito é o da independência. Para aquilatarmos a importância da independência do Brasil, basta dizer que, enquanto a América Espanhola se transformou em 19 países diferentes, em 19 estados nacionais diferentes, a América Portuguesa tornou-se apenas o Brasil, esse Brasil continental. A independência com a unidade do território foi outro feito. Se o Tratado de Madrid, de 1751, que conformou o território dessa América Portuguesa, já foi considerado por muitos como o maior feito diplomático da humanidade,
O Eduardo, até hoje, Israel e a Palestina não conseguem demarcar 60 quilômetros de fronteiras. São 60 quilômetros. A Bulgária acabou de fazer um muro para separar 30 quilômetros de fronteira com a Turquia. Os Estados Unidos querem fazer um muro para separar 3.000 quilômetros de fronteira com o México. A China e a Índia mantêm milhões de homens de lado a lado por causa de questões de fronteira. A Rússia, com outros vizinhos. E o Brasil demarcou 17.000 quilômetros de fronteiras, Portugal, aliás, com um diplomata brasileiro, em 1751, e isso permanece até hoje, sem nenhuma contestação importante. Isso é um feito diplomático único, você demarcar fronteiras tão vastas e tão permanentes. O terceiro movimento é a consolidação da independência, que também valorizamos pouco. O Brasil esteve perto da cisão, da fragmentação. Nós tivemos, na regência, entre 1835 e 1845, nesse período de 10 anos, nós tivemos um momento com 4 guerras civis simultâneas no país. Guerras civis violentíssimas. O Rio Grande do Sul chegou a proclamar uma república, nomear um presidente, nomear uma capital. Outra república ali em Santa Catarina, a República Juliana. A Sabinada, na Bahia, também, que era um movimento republicano. A Balaiada, no Maranhão. A Cabanagem, no Pará. Movimentos muito violentos. E o Brasil conseguiu preservar a sua unidade. Em Pernambuco, em 1824, os rebeldes reuniram $800 mil em dinheiro para comprar armas nos Estados Unidos. Quando o Frei Caneca foi fuzilado, ao lado dele foi fuzilado um cidadão norte-americano que participava daquele movimento. Os rebeldes de Pernambuco chegaram a enviar diplomatas aos Estados Unidos para obter reconhecimento. Eles tiveram reuniões com o chefe, com o secretário de Estado americano, que chegou a nomear um cônsul em Recife, escolhido por eles. Então, foram movimentos muito fortes, que chegaram perto da fragmentação do Brasil. A Confederação do Equador era um país, tinha bandeira, procurou reconhecimento diplomático, e o Brasil superou isso. O quarto movimento é o da industrialização do país, da construção da legislação social, tem o seu apogeu na era Vargas, com a industrialização e a construção da legislação social avançada, CLT, isso tudo nos anos 30 e 40. E aí nós mergulhamos nessa síncope de 2013, 2014, esse movimento, não vai ter Copa, a guerra híbrida que se abriu contra o Brasil, reunindo desorientados de esquerda e de direita. Foram para as ruas, nas mesmas manifestações, em guerra aberta contra o país. Claro, o pretexto era a direita queria substituir o PT no governo e o setor da esquerda queria substituir o PT na oposição. Tá certo? Esse era o acordo tácito que conduzia esses grupos em unidade. A direita queria tirar o PT do governo e a esquerda, que foi para a rua nesse movimento, queria tirar o PT da oposição, substituir o PT nessa faixa da esquerda. Isso eu percebi no primeiro momento, isso nunca me enganou, certo? Então, eu proponho o quinto movimento, que é a retomada da construção do Brasil com base no desenvolvimento, no combate às desigualdades e na valorização da democracia.